E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História Geral, hoje para começar a falar aí da Mesopotâmia, que para muitos é a primeira grande sociedade da história da humanidade, junto com outras que surgiram, mas ela foi emblemática e hoje a gente vai ver por quê. Eu sou o professor Pedro e estou aqui com vocês. Vamos lá começar? Gente, a primeira coisa é entender o contexto, o que é Mesopotâmia, por que essa sociedade é tão importante na história, por que essa sociedade é tão emblemática. Olha só, vamos lá então. Primeira coisa aqui pra gente é entender esse contexto, certo? A gente está falando ali de um período, para quem acompanhou inclusive a nossa aula de pré-história, a Mesopotâmia ela começa a partir do momento que o Neolítico acaba. A gente está colocando fim à pré-história e entrando na história, que eu falei para vocês que a gente já passa a ter sociedades mais complexas, mais organizadas. A vida movimentada na Mesopotâmia, dessa sociedade, vai ser de 4.000 anos antes de Cristo até o século II antes de Cristo. Vai ter muita coisa acontecendo na Mesopotâmia. Ela perde muitas características ao longo do tempo, mas ela continua ainda assim existindo. Tudo bem? E vamos entender primeiro o que é Mesopotâmia e a localidade da Mesopotâmia. A gente está falando de um local que a gente chama de, na história, de Ásia Menor ou Antigo Oriente Próximo, tá? Entre os rios Tigre e Eufrates. Inclusive, Mesopotâmia significa isso. Meso, entre rios, tudo bem? Então existem dois rios. Um rio mais ao norte, chamado de Tigre, e um rio mais ao sul, chamado de Eufrates, ali na Ásia Menor. A gente já vai passar daqui a pouco um mapinha para vocês, eu vou passar para vocês, para a gente pontuar, localizar com mais exatidão, certo? Mas por enquanto a gente vai entendendo aqui. Não se trata de uma grande sociedade no sentido de império ou de um Estado nacional, que não existia isso, certo? A gente está falando de povos heterogêneos, significa que são vários povos habitando a região Meso, entre os rios Tigre e o rio Eufrates. Entre eles a gente pode destacar sumérios, assírios e os babilônicos. Então são vários povos habitando a região da Mesopotâmia, certo? E por conta disso, a gente define que nós temos ali organização em cidades-estado. Vamos lá, que isso aqui é muito importante que vocês saibam. Hoje, a gente fala de Estado Nacional. Hoje, já de muito tempo, na verdade. Mas vamos pensar assim hoje. O Brasil é um Estado Nacional, gente. Tudo bem. Significa que nós temos uma língua, um povo, um governo, uma nação ligada à cultura, a costumes. E então uma pessoa do Sudeste é tão brasileiro quanto quem está no Nordeste, quanto quem está no Norte, quanto quem está no Sul, quanto quem está no Centro-Oeste, certo? Isso é uma concepção de Estado-nação. Quando a gente fala de cidade-estado, significa que é só a cidade, ela é independente, ela é uma cidade que já tem o seu próprio governo. Ela não necessariamente tem outras cidades que unem a um grande estado-nação. É apenas uma cidade. Existem cidades-estado hoje. Inclusive, acho que um grande exemplo, mas no conceito moderno, muda um pouco, mas só para a gente entender que é uma cidade com autonomia. Mônaco, por exemplo. Mônaco está dentro do território francês, mas não é França, é Mônaco. Mônaco é um país, é uma cidade-estado, só para vocês terem noção. O próprio Vaticano é independente dentro de Roma. O Vaticano é uma praça grande, logicamente, mas dentro de Roma, que é considerado o menor estado, ou uma cidade-estado dentro de Roma. Entenderam? Então você tem várias cidades-estados que são habitadas por sumérios, assírios, babilônicos, entre outros povos, entre a região Meso, entre o rio Tigres e o rio Eufrates. Isso é bem interessante. E está aqui, ó, que eu falei para vocês que eu ia passar com mais exatidão. A gente está falando nada mais, nada menos do que hoje o atual país Iraque, certo? Inclusive a Babilônia hoje dizem que seria Bagdá, a capital. Então lá, inclusive, você tem resquícios arqueológicos muito importantes para a história da humanidade.
Aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês, nessa região aqui, a gente passa o rio Eufrates, mais ou menos aqui é onde que eu estou marcando aqui para vocês. Inclusive tem, né, umas partes maiores, o rio Eufrates era maior, o maior dali, e aqui a gente tem o rio Tigre, certo? Então significa que nessa região aqui é a Mesopotâmia. E a gente chama de Ásia Menor porque ali é Ásia, tá? Só que não é o sudeste da Ásia como a gente conhece, quando chega lá na China, a Índia. Aqui a gente está falando de uma região da Ásia mais próxima, inclusive, do Ocidente, mais próxima da Europa. Por isso que a gente também chama de antigo, porque está nos tempos antigos, Oriente Próximo. É um Oriente mais próximo do Ocidente, certo? Por isso também hoje a gente costuma dizer ali da região sobre Oriente Médio, né? Tá no meio, entenderam? Isso é importante, isso é interessante saber. Vamos lá, vamos começar então a estudar. A gente já sabe que são cidades-estados, são por povos heterogêneos, e a gente sabe onde que é. Agora vamos começar a entender o que une, porque existe uma característica em comum entre todas essas sociedades, tá? Significa que são povos heterogêneos, mas que têm costumes, alguns bem peculiares, mas a maioria vai ser costumes em comum, justamente por conta das necessidades de vida ali da região. Vamos lá, gente. Seguinte. Primeira coisa, e vocês não podem esquecer isso. Não podem. Não pode mesmo. A gente está falando de um tipo de vida, de sociedade ou de organização social baseado no que a gente chama de modo de produção asiático. O que é isso? Primeira coisa, vamos lá. O que é um modo de produção? É como a sociedade vive, como a sociedade se produz, qual que é a característica dessa sociedade. Então, para vocês terem noção, hoje a gente vive num modo de produção, que é um modo de produção capitalista. É uma forma de viver, é uma forma da sociedade se organizar, o capitalismo. Naquele período, a gente está falando do modo de produção asiático. E aí a gente vai ver as características. O que é importante saber? O que é característica desse modo de produção tão antigo? Os governos eram baseados na centralização de um líder, podendo ser um religioso. Na verdade, na maioria das vezes era um religioso. Então existe um líder ou um religioso, ou pode ser até um grupo pequeno de líderes, mas é centralizado. Tem o poder daquela cidade-estado, tem o poder da região. E ele reside em palácios, era hábito deles viver em palácios, a gente vai falar disso na aula sobre cultura na Mesopotâmia, ou em templos religiosos, tudo bem. Então tá fácil, por enquanto. Agora, uma característica que vocês não podem esquecer, que é essa centralização do modo de produção asiático que vai existir na Mesopotâmia. Inclusive o Egito também vai ter um modo de produção asiático, tá? Então já guardem isso. É importante que vocês saibam o que é esse modo de produção, porque quando a gente chegar na aula de Egito, vocês já vão estar sabendo o que é o modo de produção asiático. O Estado tem um controle total da sociedade, que vai desde as propriedades. Significa que eu sou um cidadão, uma pessoa. Cidadão não é uma concepção que existia. Eu sou um ser humano, um homem que vive na Mesopotâmia, nasci aqui na Babilônia. Essa propriedade é minha. Não, ela é do Estado. Tudo pertence ao Estado. Mas ele também cuida da economia, ele que vai definir, é o Estado que vai definir qual que vai ser a atividade econômica dessa sociedade. E mais do que isso, ele define o ofício de cada habitante. Tá bom? A Mesopotâmia, a cidade X está precisando plantar agora um tipo de produto. Então vai ser agora, a gente vai ter que mudar, vai ter que plantar só esse tipo de produto. Ó, eu estou precisando, você precisa ser o meu escriba, o escriba do Estado, ou escriba de uma repartição pública. Você vai ser o escriba, você não tem essa opção de não ser. Você vai ser um agricultor, vai ter que ser um agricultor. Vai ter que ser um artesão, um construtor, vai ter que ser um artesão, um construtor. Então essa centralização, ela vai além só de definir um modo de governo, de definir a economia, ela entra na vida das pessoas, entenderam? Isso é um modo de produção asiático, é uma característica
principal do modo de produção asiático. E aqui a gente tem uma imagem de um templo mesopotâmico. Eles eram gigantescos, feitos à base de tijolos, na base da argila, barro, tá? Então eles eram templos gigantescos que a gente inclusive vai falar mais em cultura. Aqui a gente chega num ponto que também é um ponto muito marcante para quem foi estudante de história, como eu fui um estudante de história, que é estudar isso aqui. Esse monolito, essa rocha, o chamado Código de Hammurabi. Vamos lá, vamos entender o que é isso, gente. A gente está falando de um código, né, um artefato ou um objeto descoberto que data mais ou menos de 1772 a.C., na Babilônia, na Mesopotâmia. E ele nada mais é do que um código de leis baseado no talião, que significa retaliação. A gente está falando, talvez não seja o primeiro, tá? Há discussões se ele é o primeiro, mas é um dos primeiros e dos mais importantes da história da humanidade. Primeiro código de leis da história, tá? Ou dos mais importantes códigos de leis da história. Definiu como uma constituição mesopotâmica de uma região ali, nesse caso da Babilônia, pelo rei Hammurabi, que foi lá, ditou para o seu escriba, para ele escrever na rocha quais serão as leis que agora os babilônicos deverão seguir. Olha só que interessante. E é baseado na retaliação. Atenção. A punição deve ser proporcional ao crime cometido. É o famoso olho por olho, dente por dente. Gente, se alguém chegar para você e falar assim, você sabia que o código de Hammurabi, isso é importante que eu fale também, tá? Você sabia que o código de Hammurabi ele é muito atual? Não, não é, porque, pelo menos nas sociedades ocidentais, ele não é atual, tá? Falando nas sociedades ocidentais, porque aqui a retaliação não é. Olho por olho, dente por dente, não é. Eu vou dar um exemplo de como que seria essa punição proporcional, constando no Código de Hammurabi, mais de 200 linhas de Código de Hammurabi, de leis. Se você cobiçar, já existia até uma questão de propriedade, da mulher enquanto propriedade, né? Se você cobiçar a mulher do próximo, aqui, mesopotâmico, babilônico, os seus olhos serão arrancados. Se você olhou para ela, terá os olhos arrancados. Então, assim, não é atual nesse sentido. Ele pode ser estudado para a gente a evolução das leis, tá? Se quiser falar de código de leis atuais não, mas que são mais influentes hoje, a gente pode falar já em Roma ou mais para frente até mesmo no Império Bizantino. Agora, nesse não dá para dizer que é super influente hoje, tá bom? Mas é importante estudar para ver a evolução, para ver como que essas sociedades elas se comportavam e foram se modificando ao longo do tempo, tudo bem? E olha só, gente, isso define para o Hammurabi um controle social e econômico. É isso. Ele está fazendo uma lei para falar, vocês vão aprender a ler, vocês vão seguir essa lei e vocês vão entender que tem que seguir essa lei. Se não seguir essa lei, você estará por fora. Entre essas coisas que mostra esse modo de produção asiático, que é definido, inclusive aqui exemplificado pelo modo de produção asiático, é a escravidão por dívidas, algo que ficou muito comum na Idade Antiga, até mesmo fora do modo de produção asiático. Olha, se você tem dívidas com o Estado, a dívida tem que ser com o Estado, porque todas as propriedades são do Estado, todos os recursos vêm do Estado. E você não cumpriu o contrato dessas dívidas, você se torna um escravo para o Estado. E aí pode definir, dependendo, pode ser eterno, mas geralmente era por tempo determinado, tá? Para poder pagar as dívidas, você passa a trabalhar obrigatoriamente para o Estado, servindo diretamente o Estado, tá bom? Então tá, gente. E aí, a economia? Agora é um ponto muito importante, porque como que essas sociedades elas sobreviviam? Como que funcionava de fato a economia entre os rios Tigres e Eufrates nessas cidades e estados? Agricultura. Quem assistiu, se vocês assistiram, eu espero que sim, a nossa aula sobre de pré-história, quando a gente falou da passagem do Paleolítico para o Neolítico, e a gente falou de